Encontro de Gerações. Mais uma vez aqui num café em algum lugar aqui de São Paulo com meu amigo. Olha, eu queria saber como que eu te chamo, Rubão ou Rubens de Andrade? O jeito que você achar melhor. Rubão então. Todo mundo me conhece como Rubão. Mas é Rubens de Andrade, estamos aqui em qualquer café, daqui a pouco a gente vai estar num bar, numa praça pública fazendo isso, de encontro de gerações. Eu e o Rubens, a gente tem uma diferença de quase 25 anos de idade. E eu não vivi a época do Rubens, nem você, algumas pessoas, você também não ouviu. E a gente quer saber as histórias. Hoje eu quero saber como que era para saber as notícias do Brasil e do mundo. Hoje em dia é muito fácil, é só pegar o celular que você tem aí, entrar até no Twitter, não é alto-falante que a gente falou nos episódios anteriores, não. Você pega o Twitter e vê pelo Choquei, entra o G1, R7, mas a época do Rubão, quando era criança até adolescente, era complicado ver notícia, né? Na verdade, para você saber das notícias, você tem que esperar ou o Jornal à Noite, o Jornal Nacional, o Jornal da Bandeirantes, ou do SBT, que na época era Tupi, inclusive, TVS. Né? TVS. Ou se não, aguardava o dia seguinte e você comprava um jornal e lia as notícias. E o jornal era um negócio muito interessante, né? O jornal papel mesmo. Por quê? Porque de domingo, por exemplo, tinha os cadernos especiais. Então, por exemplo, você comprava o Estadão, né, que a gente chamava de Estadão. Era um calhamaço de cadernos. Via o caderno de cultura, via o caderno de esportes, via o caderno não sei o que, tudo era mais recheado. Então o jornal era grosso de verdade. Durante a semana ele era um pouco mais fino. É igual entrar num site, mas em papel. Tinha ciências, tinha política, tinha entretenimento, tinha economia, tinha notícias populares. Isso. Aquele jornal que saía sangue das notícias populares. Se não me engano, tinha um jornal chamado Notícias Populares. Notícias populares. Naquele jornal ele só fazia, tipo assim, chamadas estrambólicas, assim, como se fosse aqueles jornais ingleses, sabe? Que eles exageram no que eles estão falando. Uma criança nasceu com uma certa deficiência, falaram que nasceu o diabo, entendeu? Que nasceu com rabo. O chupa-cabra. É. Ou se não um ET que desceu, que veio de não sei aonde. E lembrando, pessoal, não estranhem esse som ambiente aqui, que a gente quer deixar um negócio bem descontraído. Que a gente está aqui num café na cidade de São Paulo, pra gente ficar uma conversa bem descontraída. O Alexandre falando com o Rubens, se fosse tomando café, o Rubens contando um pouco da vida pro Alexandre, não é, Rubão? Isso mesmo. Mas, Rubão, e você via muito jornal ou você não era ligado nisso? Não, eu via bastante jornal. A de TV não via tanto por causa de faculdade e tudo mais, me atrapalhava, ou algum trabalho à noite, então eu não via. Então, o que eu fazia? Fazer uma assinatura no jornal. Então, todo dia recebia o cara o jornal lá, em casa. o cara jogava o jornal lá na garagem de casa, eu chegava de manhã, estava lá dentro do plástico, tudo bonitinho. Né? Mas já vinha em plástico? Ele vinha enrolado dentro do plástico porque se chovesse para não molhar. E chegava molhado algumas vezes ou não? Não. E o cara sempre acertava ou errava? Não, ele acertava. Ele acertava. De domingo ele tinha umas preferências, né? Que tinha, por exemplo, a Folha de São Paulo, ele tinha um caderno lá que era sobre entretenimento. Então a gente pegava o caderno de entretenimento, tinha algumas coisas de shows e tudo mais, estava rolando no final de semana, chamava de folhinha. Era bem legal. A gente pegava essa folhinha. E isso era um jeito de você se informar. Agora, uma coisa que eu gostava de ler, as tirinhas da Mafalda, tirinha da Mônica, do Cebolinha, do Recruta Zero. Então eu gostava de ler do Snoopy. Snoopy, tinha o Bob Cuspe. Esse eu não conheço. Não, então, era bem legal. Tinha um outro jornal que chamava, que lançaram depois na minha época de adolescente, chamava Caceta, e tinha o Caceta e tinha o Planeta, eram dois, Caceta Popular. Quando você era adolescente tinha esse jornal então? Isso. E como que era esse jornal? E o outro era Planeta Diário. Era só zoeira, cara. Só falava porcaria, cara. Mas não vou... aqui dá pra falar. Senão vai dar um pi aqui. Mas era muito engraçado e vendia muito esse jornal, que era os adolescentes mesmo, cara. Não era muita besteira que saía, era besterol puro, cara. Que legal. Mas era uma crítica à sociedade, né? Não era um negócio simplesmente de falar besteira por falar, era uma crítica mesmo, ou política,
tipo a sociedade, alguma coisa, cara, entendeu? E você tinha alergia do cheiro do jornal? Não. Não Mas ficava o de cheiro, boa. o cheiro era muito forte, o cheiro de jornal era forte, cara. Forte. Chegava a arder o nariz na hora que você abria. E às vezes nem dava para ler o jornal. Tinha jornal que às vezes saía para trabalhar e não dava para ler. O jornal às vezes ficava em casa e ninguém leu. Então várias vezes acontecia isso, você não conseguiu ler o jornal do dia. E né? tinha umas palavras cruzadas, Tinha você palavras fazia ou não? cruzadas, eu fazia palavras cruzadas. Deixa eu perguntar um negócio. Ou você ou teu pai, vocês levavam o jornal pra ler no banheiro? Também, cara. Porque hoje Também. a gente leva o celular. Mas ele então, exatamente, mas levava, porque tudo estava lá. Se você quisesse procurar emprego, Tava no jornal. estava no jornal. Se você quisesse saber de um cinema, o que está passando no cinema, qual cinema está passando aquele filme, estava no jornal. Então, tudo estava lá. Na verdade, a banca de jornal em si parece uma internet, entre aspas, né? porque tudo tinha lá. Por exemplo, revista. Não era só o jornal, tinha a revista Veja, Isso que eu ia revista chegar, na Exame. revista. Então era semanal e você também fazia assinatura se você quisesse. Vocês tinham assinatura ou não? Tinha, revista Veja tinha assinatura A também. Veja. É, e era semanal. Tinha outras revistas também, tipo Super Interessante. Playboy. Tudo. Tinha Playboy também, mas nunca assinei. Só comprava às vezes. Né? Porque hoje tudo está muito fácil, né? Se você quiser saber sobre uma notícia, você vê lá no G1. Sai na hora. Sai na hoje é hora. na hora. Hoje no UOL tem tantos editoriais como fosse uma revista, uma Veja, uma Isto É. Hoje até para você ver foto Porque- de mulher pelada, homem pelado é fácil. Antigamente tinha que comprar. Hoje o jornal virou um negócio de notícias antigas, porque todo mundo já sabe daquela notícia. O verdade. jornal vai sair no dia seguinte com notícias que todo mundo já viu, ou a pessoa está muito acostumada a ver jornal e geralmente é o pessoal mais velho, continua comprando jornal até hoje. E o jornal agora se transformou pro eletrônico, né? Porque agora a Folha de São Paulo tem vários furos, mas ela coloca no site pro assinante Isso, da exato. Folha de São Paulo. Isso. O Globo também, revista, o UOL é uma grande Virou- revista eletrônica, isso né? mesmo. E assim, a banca de jornal você encontrava de tudo. Os cursos, não só o jornal. Inglês. Tinha curso de inglês, curso de... Informática, tinha aquelas revistinhas de informática, né? Era curso de corte e costura, de bordado, de tricô e crochê, sei lá. Tinha curso de tudo. A banca de jornal hoje sumiu, porque hoje você encontra tudo isso na internet. A banca de jornal foi bem reduzida mesmo. Você sabia que eu fui fazer para um amigo uma reportagem que ele precisava e eu fui nas bancas de jornal? Sabe como que eles ganham dinheiro hoje em dia? Com coisas diferentes que não são jornal e revista. Cigarro eletrônico, brinquedo. Eles tiveram que transformar um negócio para eles se manterem. É exato, tiveram que diversificar. A última coisa que eles vendem lá é o jornal. E hoje em dia a notícia é muito fácil. Dá para ver agora uma notícia que está acontecendo na Rússia, na Itália. Agora, na televisão tinha antigamente, até hoje tem, é claro, mas antigamente era mais. Tinha aquele horário marcado do jornal. Isso. E aí hoje você vê aquele jornal... É velho. Já é velha a notícia. velho. Já rolou muita coisa depois. Até o próprio Fantástico fala de notícias que aconteceram durante a semana. Ou seja, eles estão fazendo uma revisão das notícias que todo mundo já viu, já escutou. E eles fazem uma revisitada ali nas notícias. Uma passada em cima das notícias novamente. Mas tinha aquele hora marcada, né? Hoje, como você falou, você não assistia tanto. Mas eu acho que o teu pai, a tua família assistiam, né? 8 horas era o Jornal Nacional para saber das notícias. E se você perdesse o Jornal Nacional, tinha o Jornal da Band, da Manchete, da TVS, sei lá. Mas o principal era o Nacional, Era né? o Jornal Nacional. E aí se você perdesse o Jornal Nacional, você tinha que citar o jornal depois... Das 11 que horas, começava né? às 11 horas, meia-noite, que falava exatamente o que já tinha sido falado no Jornal Nacional. Você organizava a sua noite antes do Jornal Nacional e depois do Jornal Nacional. Era mais ou menos organizar, depois do jornal eu vou fazer tal coisa, ou antes do jornal eu vou fazer tal coisa. Então você organizava o seu horário porque você sabia que só tinha aquele horário, era fechado para você ver a notícia. Hoje em dia tem streaming, mas esse é para outro episódio, a gente conversa. Sim, a mesma coisa. Mas e hoje tá muito fake news. Agora tem muita fake news, muita notícia falsa. Na tua época também tinha isso? Olha, eu não consigo imaginar como que existia. Não é verdade, porque eram muito confiáveis as fontes. Ou era a Folha de São Paulo, era o Estadão, eles tinham as linhas de preferência de esquerda ou de direita, tanto faz. Mas eles tinham compromisso com a verdade, né? Porque eles não vão querer divulgar um negócio lá e depois todo mundo descobrir que era uma farsa, perde credibilidade. Ou o jornal, ou a revista, acaba perdendo o público deles. E deixa eu te perguntar, tinha a coluna do leitor, né, que mandava as opiniões. Você já mandou alguma coluna? Não, mas eu li a coluna do Lia leitor. Lia muita coisa na coluna do leitor. e tinha muita coisa legal, era muito chato.
Não, tinha coisa legal, o pessoal não é igual hoje que mete a boca, não sei o quê. Não tinha isso, cara. O pessoal era educado. Ou eles publicavam só a partir do... Eu acho que eles só publicavam as coisas Eles davam boas, hein? uma filtrada ali, né? E você lembra uma revista ou o jornal? Eu lembro que você falou da Folha de São Paulo, né? Do Estadão, do caderno Que eram de os principais, domingo, isso. tudo. Mas você lembra de alguma revista que te marcou, que você assinava ou ia na banca de jornal para ler? Porque antigamente falavam que se você ficava folhando muito na banca de jornal, você tinha que pagar. É, porque você estragava a revista, né? E o jornal é a mesma coisa, né? Você lembra de algum assim que te marcou ou não? Ah, cara, uma revista que a gente assinou por muito tempo foi a Playboy. revista Veja. Não, foi a revista Veja. Era uma revista muito forte na época. Você falava da Veja, Veja. As folhas amarelas da Veja, né? As folhas amarelas Tinha da Veja. isso, exatamente. Tinha das folhas amarelas, tinha a revista Exame, que era Veja, mas era de outro. Isto é... Isto é. Antes disso veio as revistas Manchete, o Cruzeiro. O Cruzeiro Caramba. sumiu. Eu era pequeno quando tinha a revista Cruzeiro, depois ela acabou desaparecendo. Aí tinha a revista Manchete, tinha muita foto. Depois surgiu a revista Caras, né? A Não revista tinha Caras só fatos tinha e fotos? Fatos Tinha e uma revista Fotos, assim, tinha né? uma revista chamada Fatos e Fotos também. A Caramba. Manchete era uma revistona grandona, eu olhava, era um baita revistão, era gigante a revista, E sabe? você sente saudade desse tempo ou agora a nossa atualidade é bem melhor? Que você vê notícia, você vê da Ucrânia, da Rússia, de qualquer lugar, ou Olha, você sente tirando o falta? fato, se você pensar que não existe fake news, entendeu? É muito bom. Você excluir a fake news. Eu acho bem legal você ficar sabendo a notícia a horário que você quiser. Você pega o celular lá e, pô, agora eu tô a fim de ver notícia. Eu sou viciado em ver notícia. Eu vejo notícia o dia inteiro, independente do lugar, ou onde eu esteja ou no site onde eu quero ir, entendeu? Eu gosto de ler, eu leio muita notícia, cara. Legal, eu vejo pela internet às vezes, acesso ao G1, acesso... Isso, eu faço isso também, porque é bem melhor do que o jornal, porque é instantâneo. É instantâneo, E é outra bem coisa, rápido. como é que eu vou contar, se eu voltar à época do jornal, falando, mano, você viu tal coisa? Pô, todo mundo já soube disso aí, já sabe, eu vou esperar um negócio que eu li no jornal hoje, contar pra alguém, falar, não, esse negócio foi ontem, cara, você vai falar hoje mesmo. O jornal já acabou, ele se transformou, né? O jornal se transformou. E assim, os maiores fatos que eu vi em jornal, assim, que tinha fotografia e tudo mais, foi a campanha das diretas já. Eu gozado que o jornal no 7 de setembro ele vinha com uma faixinha verde e amarela, assim, eles colocaram uma faixinha verde e amarela. Foi a morte do Ayrton Senna. A Copa de 70, você lembra do jornal ou não? Não, Muito. eu tinha 5 anos, né? Mas a Copa de 94 eu lembro. Ah, lembro muito bem. Eu estava na faculdade nessa época. Mas em jornal, ou era direto já, Ayrton Senna? A internet ainda estava, não era assim, não tinha esse poder que é hoje, tão disseminado assim, né? Só os privilegiados que tinham acesso à internet. Hoje todo mundo tem, né? Não existia nem smartphone na época, né? Então, Só o jornal e a revista e a televisão, né? é televisão. Por povão, né? Porque os riquinhos sempre Ou senão você tiveram. acessava pelo computador, mas quem podia, quem tinha computador e quem assinava algum Calma, em serviço outro de episódio a internet, gente fala disso. né? É isso. Mas como o jornal se transformou, o nosso episódio se transformou também, que ele acabou. Nossa, foi rápido, hein, meu? Rubão, obrigado. E eu quero Eu que saber a agradeço. opinião dos nossos colegas, dos nossos amigos que estão escutando no YouTube, no Spotify, contar se teve essa experiência do Rubão ou já nasceu já com o celular na mão, né, Rubão? Muita gente, eu tenho certeza, que nem sabe o que é o jornal, a não ser para quando vai pintar a parede, né? Que você precisa forrar o chão, você compra o jornal para forrar o chão. Não, hoje tem jornal pra pet, né? Só o jornal pra pet. Não, cara, e sabe o que eu esqueci de falar? Pode falar. Acumulava tanto jornal, às vezes, em casa, que passava um carroceiro. Comprava Passava jornal. ele passava em frente de casa, ele pesava e aí ele te dava uma grana que ele pagava aquela quantidade de jornal que ele ia levar lá para Reciclar alguma coisa. Exatamente. Hoje em dia as pessoas estão procurando pros pets. Ah, esse mundo mudou. Rubão, um abração. Outro para você, meu querido, fica com Deus. Tamo aí na próxima, hein? Aonde que a gente vai? Em que parte de São Paulo a gente vai, viu? Ah, onde você quiser. Aí eu tô junto para estar junto de todo mundo. Tchau, Rubão. Valeu, um abraço para você. Até mais, querido. Tchau, tchau. Encontro de gerações.